Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais de nossas vidas, consagrar o Senhor essa terça-feira, 2 de agosto, para a glória de Deus, amém? Com a palavra de direcionamento do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Gênesis 26, versículo de número 1 até os versículos de número 3, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhes o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Às vezes há situações que tendem a nos levar a tomar o caminho mais fácil. E nem sempre essa é uma decisão que agrada ao coração de Deus ou que vai te dar uma solução. Nos tempos de Abraão desceu para o Egito. No tempo de Isaque também queria fazer o mesmo, porque lá no Egito aparentemente as coisas eram mais fáceis. E às vezes tem situações que parece que é mais fácil, às vezes tem caminhos que parecem ser mais fácil. Por causa da fome e da extrema dificuldade, a intenção de Isaque era buscar sustento no Egito, já que era um lugar mais rico e fértil da terra naquela época. Devido ao rio Nilo, quer dizer facilidade, parecia fazer mais sentido ficar em um lugar mais fértil em tempos de dificuldade. E às vezes é essa situação que nós queremos tomar, né? Eu vou para aonde aponta para mim ser mais fértil. Eu vou procurar um recurso melhor. Eu vou tomar uma decisão melhor. E às vezes essa decisão melhor não é o que Deus tem para você no momento, né? Isaque havia pedido autorização ao rei Abimeleque para ficar em Gerar por algum tempo, porque estava convicto de que encontraria a solução lá no Egito. A Bíblia fala que a fome era grande onde ele estava, ele foi até o rei dos filisteus, ele falou assim: eu vou ficar aqui nessa terra, vou peregrinar aqui um pouco, mas não é por muito tempo. A minha intenção é descer para o Egito, e lá no Egito as coisas vai ser mais fácil para a gente. Lá a gente vai conseguir se estabilizar, lá a gente vai conseguir ter uma renda melhor, tal. É só passageiro. Às vezes você está em um lugar achando que é passageiro e Deus já instalou as coisas assim para você, sabe? Prosperar. Mas o lugar não era propício. Gerar não era um lugar propício. Gerar também estava tomada pela fome. A terra de Gerar estava tomada pela fome. Só havia mantimento, só havia sustento, fertilidade lá no Egito, por ser um lugar que tinha um polo econômico bem maior. E aí ele permaneceu na mente dele que seria assim. E aí Deus vem e fala com Isaque para ele não descer para o Egito. Mas Senhor, lá parece ser melhor, mas não vai para lá. Mas Senhor, as situações lá é melhor, mas você não deve ir para lá. Peregrina nessa terra. Deus também estava falando de uma peregrinação, de um tempo, mas o tempo dele, a determinação era dele, não era a que Isaque tinha determinado. Amém? Porém Deus lhes disse: fica nessa terra. Ainda que essa ordem fosse aparentemente a mais incorreta, Isaque não pensou 2 vezes antes de obedecer à voz do Senhor. Às vezes Deus pede algumas coisas nossas, algumas posturas nossas,
que parece loucura aos olhos de algumas pessoas. Às vezes Deus está falando, fica aí. Às vezes a situação é rota de colisão para algumas pessoas, mas para Deus é o caminho certo. E quando nós não tomamos o caminho mais fácil e entramos em obediência à voz do Senhor, nós temos como prosperar. Tende-nos a prosperar, a alcançar coisas grandiosas da parte do Senhor. Isaac ali obedeceu ao Senhor. Amém? Percebeu que na segurança da facilidade do Egito não era real. Só existe um lugar seguro em que possamos prosperar. E este lugar se chama a vontade de Deus. Não é a geografia, é a vontade de Deus que nos faz prosperar. Não é o caminho mais fácil, não é a razão, não é a realidade que nos faz prosperar. É o centro da vontade de Deus em nossas vidas que nos faz prosperar em qualquer âmbito da nossa vida. É a vontade do Senhor. Isaac semeou entre os inimigos e no mesmo ano colheu 100 por 1, algo impossível aos olhos dos homens. Mas quando se usa a semente da obediência, os frutos são surpreendentes e os frutos são abundantes. Isaac semeou naquele ano, no mesmo ano eu preguei alguns dias lá na igreja com essa palavra, ele pegou a única semente que ele tinha, que era do sustento dele, de comer mesmo, e ele semeou naquela terra. Era uma terra árida. Ele semeou naquela terra seca, mas a fé de Isaac regou aquela semente. E aquela semente ele colheu 100 por 1. Imagine você plantar um grão de milho e você colheu um pé de milho gigante com várias espigas e com várias sementes. 100 por 1. Esse é o resultado de quem não toma o caminho mais fácil. Esse é o resultado de quem decide obedecer a Deus, independente de qualquer situação. Esse é o resultado de quem anda na obediência do Senhor, mesmo que haja algumas alternativas mais fáceis para você, porque sempre vai haver, queridos. Sempre vai haver alternativas mais fáceis, algo aparentemente solucionador, algo aparentemente fácil, algo que traga uma solução imediata. Sempre vai haver, mas sem semear a semente, a solução não é verdadeira. Você tem que semear, você tem que confiar, você tem que obedecer, você tem que estar na posição de obediente ao Senhor. Amém? Mesmo que haja algumas alternativas mais fáceis, a saída mais segura para qualquer situação difícil é sempre obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Por quê, pastora? Porque Romanos 12, 2 e 3 diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não é algo que você não vai entender. A princípio, a obediência parece loucura. Mas ao findar, quando você vai para a colheita da obediência, é maravilhosa, é agradável. Então, nesse dia de hoje, o Senhor Deus, Ele te chama a você obedecer. Sabe por quê? Porque Ele se revelou a você dentro dessa palavra. Deus se revelou a Isaac no meio de um momento mais difícil. Deus se revelou e Deus sempre vai se revelar aos seus filhos. Deus sempre vai revelar a sua presença, a sua manifestação de graça, de poder e de amor aos seus filhos. Tudo o que você precisa é obedecer à voz do Senhor. E o Senhor fala, peregrina nesta terra, não desce para o Egito. Egito fala de desobediência, Egito fala de cativeiro, Egito fala de possessões malignas, Egito fala de escravidão, queridos. Escravidão. E Deus, Ele não quer você em uma vida de escravidão. Deus quer você em uma vida de libertação, porque você é livre. Nós somos livres. Deus nos chamou a uma vida de liberdade através do Espírito Santo da verdade. Então, queridos, nesse dia de hoje, põe o seu coração
a não tomar o caminho mais fácil. É mais fácil desesperar, é mais fácil blasfemar, é mais fácil ir de encontro à vontade de Deus. De encontro é brigar, viu? Ao encontro é abraçar, de encontro é brigar. É mais fácil ir de encontro à vontade de Deus, ir contra a vontade de Deus. É mais fácil questionar, é mais fácil retroceder e por aí vai. Mas esse é o caminho mais fácil e o mais difícil é o correto. O Senhor não fala da porta estreita? A porta larga é que conduz à perdição. E muitos têm entrado por ela, porque é mais fácil tomar decisões mais fáceis, andar pelo caminho mais fácil. É bem fácil. Você não precisa fazer muito esforço. É só entregar os pontos e deixar a corrente te levar. Mas para onde está te levando? Então hoje é um dia que o Senhor, Deus, te convida a você não trilhar o caminho mais fácil. Tem um pouco mais de resistência, tem um pouco mais de perseverança, tem um pouco mais de fé. Use mais a sua fé em Jesus Cristo. Use mais a sua fé dentro da palavra de Deus, das promessas de Deus, porque aqui foi uma promessa lançada sobre Abraão, sobre Isaac. Não desça ao Egito, fique em Gerar, nesta terra, peregrina nela, e eu serei contigo. E assim como eu prometi, a tua descendência darei esta terra, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu vou dar. E lá na frente o Senhor deu. Mas foi necessário alguém tomar a decisão de trilhar o caminho mais difícil. E o caminho mais difícil, meus filhos, é o caminho da obediência. Obedecer é fazer exatamente aquilo que muitas das vezes não queremos fazer. Não concordamos, não achamos viável, não vemos probabilidade. Isso é obediência. Que graça tem a obediência assim, sabe? Se fosse fácil. Não é fácil, mas você precisa obedecer. Eu não sei em que área é que o Senhor está provando a sua fé para você obedecer. Talvez seja obediência eclesiásticas, que é em relação à sua liderança. Talvez seja obediência ao Espírito Santo, algo que Ele está mandando você fazer e você não está fazendo. Talvez seja obediência às decisões. Você está tomando decisões precipitadas. Não tome o caminho mais fácil. É mais fácil retrucar. É mais fácil. É mais fácil jogar na cara. É mais fácil reivindicar. É mais fácil blasfemar. É mais fácil questionar. O mais difícil é ouvir, aceitar e se calar. A Bíblia fala, seja apto a ouvir. Tiago fala isso, tardio no falar e tardio no se irá. Esteja pronto para você ouvir. Seja tardio no seu falar. Não fale muito, fale pouco, mas fale certo. E não se ire. Procure não se irar tanto, porque a ira, ela dá lugar ao pecado. Na medida que você vai se irando, quando a ira sair, o pecado entra. Então, não dê tanto lugar à ira. Não se ire tanto. Tardio no falar, tardio no falar e tardio no se irar. Apto a ouvir, tardio no falar e tardio no se irar. Ah, mas o Senhor falou que irai-vos, mas não pequeis. Então eu estou dentro da palavra, vou andar irado. Não. Não vai mesmo. Isso é quando é acidentalmente. Quando há um acidente de que você ficou irado, tudo bem, mas quando você provocou, quando você se deixou levar, quando você inflamou, quando você desceu o Egito, tomou o caminho mais fácil, aí a situação fica difícil para você. E Deus, Ele nos chama hoje a controlar as nossas decisões em relação ao caminho mais fácil. Tome caminhos que agrade o coração de Deus. Mesmo que haja algumas alternativas mais fáceis, saiba de uma coisa: a saída mais segura para os filhos de Deus em qualquer situação difícil sempre será a obediência. E Deus sempre está falando com a gente qual que é o caminho que Ele quer que nós trilhamos, e nós precisamos obedecer ao Senhor. Amém? Eu estou aqui por obediência. É um caminho mais difícil. Seria mais fácil eu não fazer.
difícil para mim hoje estar aqui, compartilhando aqui com vocês neste momento. Não o fato de compartilhar. Compartilhar a palavra é maravilhoso. O fato de me expor hoje assim. Mas Deus, Ele sabe que esse é o caminho mais difícil. E por ser o caminho mais difícil, é uma semente. E essa semente terá uma colheita de 100 por 1. E na sua vida não será diferente. Em nome de Jesus. Obedeça a voz do Senhor e não tome o caminho mais fácil. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus por essa palavra. Agradecer ao Espírito Santo por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero render graças ao seu santo e precioso nome. Em favor da sua palavra que foi derramada sobre nós neste dia de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pela manifestação de graça, poder e unção, pelas misericórdias do Senhor. Vai tomando cada um aqui nas tuas mãos, Senhor, dando graça, sabedoria e discernimento espiritual, Senhor, para que eles tomem decisões certas e não tomem o caminho mais fácil, meu Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançá-los em todo lugar que eles se encontrem. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, você daí pode dizer amém, graças a Deus, eu creio e eu recebo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz terça-feira.